Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar primeiro o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 20, com o objeto de conhecimento, os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção, com o detalhamento, o modelo Zona Franca de Manaus e o polo industrial. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Para iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês esse pequeno mapa aqui. E esse mapa, ele traz o destaque de alguns países: Brasil, China, França, Alemanha. O que esses países têm em comum? O que esses países vão ter em comum? Também eu faço uma outra pergunta. Você sabe o que é uma Zona Franca? Então, o que vai ser a Zona Franca? É uma área delimitada no interior de um país e beneficiada com o quê? Com incentivos fiscais e também devido às tarifas alfandegárias reduzidas ou ausentes. Então, quando a gente está falando de Zona Franca, a gente não está falando de um modelo exclusivo do Brasil. A gente está conseguindo verificar aqui que existem outros países que também colocaram esse modelo econômico em prática. E qual é o objetivo, então, deles? Dessas zonas francas? É estimular o comércio e, às vezes, também acelerar o desenvolvimento industrial de uma região. No caso, a gente vai verificar quais são, então, as regiões, as cidades onde estão sediadas essas zonas francas. Começando, olha só, pela Marsella, que a gente vai ter na França, também Hamburgo na Alemanha, temos ainda Hong Kong aqui na China e no nosso Brasil a gente tem na cidade de Manaus a sede da Zona Franca de Manaus, no Amazonas. Mas é importante colocar que a Zona Franca de Manaus não está presente apenas na cidade de Manaus. Ela engloba os estados do Amazonas e do Acre, assim como Roraima e Rondônia, e ainda as cidades de Santana e Macapá, no estado do Amapá. Então, quando estamos falando de Zona Franca, a gente está falando de uma área, de uma região que vai receber incentivos fiscais, a redução de tarifas alfandegárias em prol do desenvolvimento econômico de uma região. E a gente acaba confundindo com polo industrial. O que é, então, um polo industrial? E não vai ser a mesma coisa que uma Zona Franca. Tem gente que costuma confundir Zona Franca de Manaus com polo industrial de Manaus. Apesar do nome no final vir de Manaus, a gente já verificou que a Zona Franca de Manaus não se restringe à capital do estado do Amazonas, mas sim a uma região de 4 estados e mais 2 cidades do Amapá. E já o polo industrial ele vai ser diferente. Olha só a definição, então, do polo industrial. São locais, ou seja, é algo menor, afastado da zona central das cidades e priorizam a construção de indústrias, nas quais uma pode interagir com a outra, sempre que possível, assim como também podem fornecer produtos para o comércio regional. Então, olha só, o polo industrial, ele vai ser um local onde as fábricas e as indústrias vão se concentrar, geralmente, como diz aqui no texto, afastadas do centro da cidade, aonde vão ter ali um local com uma infraestrutura mais planejada, justamente para que essas indústrias, essas fábricas lá se instalem. Então, para não confundir mais, quando falamos de Zona Franca, estamos falando de uma área que vai receber incentivos do governo federal, municipal e estadual. Já quando falamos de polo industrial, estamos falando de um local específico. Então, o polo industrial de Manaus é na cidade de Manaus, diferente da Zona Franca. Certinho? Então, aí bem definido, cada um bem esclarecido. E a partir de agora, a gente vai voltar a nossa aula para compreender o que é
como foi formada, como foi criada e como está atualmente a Zona Franca de Manaus. Vamos começar então falando do que ela é. Então a Zona Franca de Manaus, ela é uma área industrial criada pelo governo brasileiro na região amazônica. Que região é essa da Amazônia? A Amazônia Ocidental, é importante colocar. Então a gente tem, como eu já falei, mas só para frisar, os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima e as cidades de Santana e Macapá no estado do Amapá, tá bom? Então a gente tem a Zona Franca, é essa região que buscou, né, quando a sua criação ocorreu, desenvolver industrialmente essa área da Amazônia. Com qual objetivo ela vai trazer? Então, com o objetivo de atrair fábricas para uma região pouco povoada no nosso país, criando assim uma área de livre comércio que, através de incentivos fiscais e tributários, busca atrair investimentos, diversificar a economia local e ainda reduzir as desigualdades sociais. E ainda promover uma maior integração territorial na região norte. Isso porque a região norte, principalmente o estado do Amazonas, ele hoje carece muito de rodovias que integrem o nosso estado ao restante do Brasil. A gente consegue transportar via fluvial, via aérea, mas a questão das rodovias, o nosso estado carece muito. Então aí, nesse momento que a gente tem a Zona Franca de Manaus, até mais na frente eu vou explicar para vocês, ela acaba sendo um desafio para o polo industrial de Manaus, a falta de conectividade territorial que a gente tem do polo industrial de Manaus. Então aí, além da Zona Franca de Manaus ter esses objetivos de atrair fábricas, povoar essa região que não tem uma população elevada e promover essa integração, ela vai visar proteger a biodiversidade da Amazônia, estimulando a produção sustentável e também a inovação tecnológica. Quem foi que teve essa ideia de criar ou quem foi que colocou em prática a Zona Franca de Manaus? A gente vai verificar que ela foi instituída em 1957, durante o governo JK. Quem era JK? Juscelino Kubitschek. Então, ele, através da Lei 3.173, ele instituiu a Zona Franca de Manaus. Então, ela teve seu estabelecimento prático, ou seja, ela realmente entrou em operação a partir do período da ditadura militar. Tá bom? E aí sim, é que durante esse período do governo militar é que teve uma maior atenção para essa região da Amazônia. Por quê? Precisava se ocupar a Amazônia Ocidental. Para quê? Para garantir, assim, a soberania nacional sob o lema. Então, nesse período, se buscava, então, integrar realmente, para que não se perdesse a posse desse território, mesmo ele sendo do Brasil, mas não havia um maior desenvolvimento econômico. A gente verificou a questão dos ciclos econômicos, e a gente viu que essa região, depois do ciclo da borracha, ela vai ter um grande hiato. O que seria esse grande hiato? Seria um grande período sem um destaque econômico. Então buscava-se algo que pudesse desenvolver aquela região. E aí, de fato, vai vir então a Zona Franca de Manaus. Então, o objetivo dela vai ser justamente a sua criação para desenvolver essa região da Amazônia, e esse lema integrar para não integrar vai levar justamente ao desenvolvimento para garantir a que essa região continuasse brasileira. Ok, e a gente segue então o nosso texto verificando agora a definição da Zona Franca de Manaus, lá na lei. Vamos recorrer à lei. Onde foi que ela foi instituída? Onde foi que ela foi criada? Qual é o documento que diz que a Zona Franca de Manaus existe? E a partir do decreto de lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967. Então, olha só, teve a ideia lá em 57, mas apenas 10 anos depois é que realmente houve um decreto que criou essa zona. E ela é definida como o quê? O que é, então, a Zona Franca de Manaus? Uma área de livre comércio de importação e exportação, de incentivos fiscais
especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Olha que importante a gente ver isso, que às vezes a gente associa apenas a Zona Franca de Manaus às fábricas, a presença das indústrias, mas também a área comercial e também o setor agropecuário vai haver o maior desenvolvimento deles a partir da definição e da criação da Zona Franca de Manaus. Tá? Então é a partir daí que a Amazônia ela começa a se destacar como um centro econômico importante e que é interessante colocar que ela sempre busca não prejudicar a natureza, a floresta amazônica. Como é que funciona então a Zona Franca de Manaus? O funcionamento da Zona Franca ela vai ocorrer através da área de atração de indústrias. Tá? E isso vai fazer com que seja um modelo, ela é um modelo justamente para a atração de empresas, de indústrias para a região amazônica. E como é que ela consegue atrair essas indústrias para cá? É justamente devido aos incentivos fiscais, sejam eles com redução ou a isenção desses impostos. Então, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus vão ter ali um incentivo fiscal, menor imposto ou isenção de imposto. E ainda facilitações burocráticas. O que vai ser? Um exemplo, eu posso colocar aqui na área da Zona Franca de Manaus, é mais fácil, é menos burocrático se abrir e se manter uma fábrica, uma indústria, uma empresa. Então essas facilidades é que vão funcionar como atração para a Zona Franca de Manaus. E a gente vai ver agora quanto tempo esses incentivos vão funcionar, vão ficar em vigor. Então, a duração dos incentivos, ela vai vir também a partir de quando ela foi criada, perdão. Então, olha só, originalmente a duração desses incentivos estava prevista apenas até o ano de 1997. Só que viu que esse modelo estava dando certo e foi então necessário, depois de também muito debate político, uma prorrogação para 2013 e mais tarde para o ano de 2023. Então, aí, cerca de 2 anos, a Zona Franca de Manaus deveria ter sido fechada. Mas o que aconteceu? No ano de 2014, o governo brasileiro novamente ele vai conseguir uma maior prorrogação, então maior tempo em vigor a Zona Franca, essa área de livre comércio. E os incentivos agora estão previstos, ou seja, eles podem continuar até o ano de 2073. Então aí conseguiu-se o maior tempo de vigor, mais tempo de atração. Isso faz com que a Zona Franca de Manaus continue atraindo empresas, indústrias, fábricas para essa região através desses incentivos. Quando eu trago uma indústria, uma fábrica, eu acabo abrindo postos de trabalho. Então, há ofertas de emprego acontecendo. Isso faz com que, além de gerar emprego, se também atrai a população de outros lugares e faz com que aumente a população desse local. Importante colocar que em 2025, a Zona Franca, no ano de 2025, a Zona Franca de Manaus passou a ter mais incentivos e um valor aprovado pela SUFRAMA, que é justamente quem coordena as ações da Zona Franca de Manaus. E esse valor ele vai ser destinado principalmente à redução de impostos e às facilidades fiscais. O próprio governo do Amazonas está investindo cerca de 1,56 bilhão de reais em novos projetos aprovados, o que vai fazer com que se gere cerca de 2.200 empregos. Qual seria, então, a função da Zona Franca de Manaus? Como a gente já percebe-se, vai ser, então, integrar a área territorial promovida pelo desenvolvimento industrial da região próxima a Manaus. Lembrando que Zona Franca de Manaus não se resume à cidade de Manaus. Ela vai além, ela entra nos estados da Amazônia Ocidental.
Promover, então, o desenvolvimento industrial, atrair indústrias para que se instalem na região e ajudem a movimentar a economia local. Então, ela acaba gerando mais empregos, melhorando a qualidade de vida e oferecendo mais oportunidades de trabalho. A gente vai agora falar sobre a política de incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais são justamente a ideia de se reduzir ou isentar essa área na Zona Franca de Manaus. Só que isso acaba gerando muitas críticas. Por quê? Porque as pessoas querem, os políticos querem, os governos necessitam de gerar também desenvolvimento econômico em outros lugares. Eles acreditam que a Zona Franca de Manaus pode fazer com que recursos que poderiam ser levados para outros lugares acabem, então, não beneficiando outras cidades, outras áreas industriais do nosso território. Mas aí a gente verifica que há uma necessidade de se desenvolver, continuar desenvolvendo economicamente a região da Amazônia. Ainda, principalmente aos custos e gastos do poder público com os benefícios obtidos. De acordo com o Jus Brasil, o site, ao se instalarem na Zona Franca de Manaus, as indústrias têm como incentivos. Aí a gente vai verificar os exemplos de alguns deles. Redução do imposto sobre importação, isenção do imposto de exportação, isenção ou crédito do imposto sobre produtos industrializados, redução de 75% dos impostos de renda de pessoas jurídicas, isenção, crédito ou restituição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e ainda a isenção por 10 anos do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, ainda também isenção na taxa de serviço de limpeza e da conservação pública e da taxa de licença de funcionamento. E a gente então entra agora no Polo Industrial de Manaus, que faz parte da Zona Franca. Esse Polo Industrial de Manaus é um dos maiores e mais importantes complexos industriais do Brasil. Ele foi criado dentro da Zona Franca de Manaus com o objetivo de atrair essas empresas, gerar emprego, desenvolver a economia da Amazônia Ocidental. E esse polo conta com tecnologia moderna. Cada vez mais a indústria ela vem se modernizando, abriga uma vasta linha produtiva, conta com indústria de ponta a produção de eletrodoméstico, ou seja, aquelas mais refinadas tecnologias de indústria, e também com a produção de simples eletrodomésticos que vão atender às nossas residências. E ainda veículos, principalmente os de 2 rodas, produtos de informática e outros. Sendo ainda que a gente vai verificar quem é que vai organizar essa Zona Franca e o polo industrial é justamente a administração dela. Quem está administrando é a SUFRAMA. A SUFRAMA é uma sigla para Superintendência da Zona Franca de Manaus. A SUFRAMA, uma autarquia responsável por gerenciar, divulgar e manter a área em questão. E ela é subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e é responsável por planejar e acompanhar o crescimento industrial e também o crescimento econômico do país. Então, a SUFRAMA é quem garante que as empresas sigam as regras da Zona Franca, usem corretamente os benefícios fiscais e ajudem o desenvolvimento da região amazônica. Um dos setores que acaba se destacando no Polo Industrial de Manaus é justamente o setor de 2 rodas. Como a gente tem aqui o exemplo de motos, uma linha de montagem de motos. Só para vocês terem ideia, a cada ano que se passa, esse setor acaba colocando cada vez mais veículos em circulação. O ano de 2025 superou em cerca de 7% a produção e de motos no ano de 2024. Então, a gente vê apenas o crescimento. Se eu não estiver enganada, cerca de 258 mil motos foram vendidas apenas nos 3 primeiros meses de 2025. Então, é algo que a gente verifica que está crescendo cada vez mais. Outros setores, de acordo com a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que vão se destacar vão ser televisores, celulares, aparelhos de som
aparelhos de vídeo, ar-condicionados, relógios, bicicletas, também dentro do setor de duas rodas, microcomputadores, aparelhos ou transmissores ou receptores e muitos outros tipos de produtos que acabam sendo aqui então produzidos. As ofertas geradas com a Zona Franca de Manaus vão a partir, então, da criação e da evolução da Zona Franca. Ela ocorreu a ampla geração de empregos, além de ter uma grande concentração populacional na capital, a cidade de Manaus, que é justamente dos seus efeitos diretos, que é esse crescimento na capital amazonense. Antes da Zona Franca, Manaus concentrava cerca de 28% da população do estado. Hoje, esse número já passa de 50%, mostrando como a Zona Franca ajudou a transformar a cidade em um centro econômico importante da Amazônia Ocidental. Essa mudança ocorreu porque muitas pessoas migraram para Manaus e arredores em busca de trabalho, especialmente no polo industrial, onde diversas fábricas e empresas se instalaram graças aos incentivos fiscais. Segundo a Suframa, o polo industrial de Manaus, ele vai receber cerca de 55 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2025, que seria um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano de 2024. E como eu trouxe também, o setor de duas rodas produziu, agora aproveito e me corrijo, 528 mil unidades de motos nos primeiros 3 meses do ano de 2025. E o setor naval teve destaque impulsionado pela produção de balsas para ajudar no escoamento, que é o transporte da soja para o centro-oeste. Então, a Zona Franca continua sendo essencial para o desenvolvimento regional, oferecendo empregos, monitorando a economia e promovendo a integração da Amazônia ao restante do país de forma sustentável. Quais são, então, os desafios que o polo industrial de Manaus acaba, então, passando? Que, apesar da sua importância econômica e dos incentivos fiscais, o PIM, o polo industrial, acaba enfrentando diversos desafios. Ele tem dificuldade para escoar, ou seja, transportar sua produção para outras regiões do Brasil e para o exterior. Então é necessário melhorar estradas, portos, rotas de transportes, o que tornaria o envio das mercadorias mais rápido e barato. Hoje o polo é muito forte em quê? Em eletrônico, em moto e informática, mas ele precisa diversificar para que ele evite a dependência de poucos setores e consiga gerar, então, mais oportunidade de emprego e inovação. Como Manaus está longe dos grandes centros consumidores, o custo de transportar mercadorias é muito alto. Qual seria uma solução? Criar rotas fluviais e logísticas mais eficientes para que seja, então, possível baratear esse processo. Então, é importante garantir o desenvolvimento industrial nessa região aconteça sem prejudicar também a floresta amazônica. E para isso é necessário implantar práticas de exploração sustentável, que protejamos então os nossos recursos naturais. O polo industrial pode se tornar referência em biotecnologia, aproveitando justamente a biodiversidade, a riqueza da nossa biodiversidade da Amazônia, para criar medicamentos, cosméticos e produtos naturais. Então, aí o polo industrial de Manaus, ele necessita não apenas colocar como se fosse uma questão de melhorar a sua infraestrutura. Ele precisa ir além. Ele precisa também se colocar para a produção mais diversificada, verificar realmente quais são as nossas potencialidades e assim se diversificar economicamente, aumentando o número de empresas e, por consequência, gerando mais empregos. Para a gente agora, assim, fazer um fechamento legal da nossa aula, vou trazer para vocês um vídeo que está disponível no YouTube sobre a Zona Franca de Manaus. A gente vai assistir um curto trechinho, porque esse vídeo é muito longo. E se vocês quiserem, vocês podem buscar o vídeo na internet. Acompanha comigo. É possível, em plena floresta amazônica, produzir tecnologia de ponta com preço competitivo, gerar centenas de milhares de empregos e, ao mesmo tempo, ter papel fundamental na preservação da natureza? Sim, é possível. Bem-vindo à Zona Franca de Manaus.
Com abrangência sobre uma área formada pelos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, o modelo Zona Franca de Manaus é uma matriz econômica e social que leva oportunidade de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida para milhões de brasileiros, além de possibilitar ao nosso país substituir importações e fortalecer a indústria nacional. A base de sustentação do modelo é o Polo Industrial de Manaus, PIM, um dos maiores e mais diversificados complexos industriais da América Latina, com mão de obra qualificada e produtividade entre as mais altas do mundo. Os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus fazem parte da vida dos brasileiros. Em todos os momentos do dia, em todo o território nacional, crianças, jovens e adultos usufruem da praticidade, do conforto e do bem-estar proporcionados por uma grande variedade de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Uma série de itens que são hoje referência mundial em qualidade e auxiliam e facilitam a vida de toda a família, proporcionando lazer, entretenimento, diversão, mobilidade e muito mais. Inovação e tecnologia de ponta produzido no coração da Amazônia, chegando a todos os consumidores, lares e lugares brasileiros. Os incentivos fiscais do modelo Zona Franca de Manaus estimulam diretamente a atividade industrial e comercial, permitindo uma dinâmica econômica com oportunidades de negócios que geram emprego e renda na região. Hoje, por conta da economia gerada pela Zona Franca de Manaus, mais da metade dos tributos federais arrecadados na região norte tem origem no Amazonas, onde está instalado o Polo Industrial de Manaus. A atividade industrial também gera recursos através do pagamento de taxa de serviços administrativos TSA. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, aplica estes recursos em projetos estratégicos na região como obras de infraestrutura, projetos turísticos, apoio à produção regional, qualificação profissional, capital intelectual e apoio à pesquisa. Olha só que vídeo legal, ele trouxe para a gente essa diversidade da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus. A gente verifica então, Zona Franca de Manaus é uma região, é uma área de abrangência que vai receber incentivos fiscais do governo. Já o Polo Industrial é onde essas fábricas e as indústrias se instalam e ele apresenta uma infraestrutura planejada para aquelas fábricas ali funcionarem. E ainda essas fábricas podem funcionar, podem cooperar entre si. Então, na nossa aula, a gente conseguiu verificar a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento econômico e também a integração desse território da Amazônia Ocidental ao restante do país. Aqui, então, terminamos mais uma aula de Geografia.